Fala galera, meu nome é João. E aí galera, eu sou a Joyce, nós também queremos falar no podcast. Eu quero 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 falar no podcast. Bom, e hoje nós temos uma convidada ilustríssima. Nossos convidados são sempre ilustríssimos, ilustríssimas. E a Deise Maia, minha querida irmãzinha, está com a gente aqui hoje. Se apresente aí, Deise. Estou muito feliz de estar participando aqui, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês há um tempo já, desde o começo. Achei super massa a ideia do podcast de vocês e estou feliz de estar participando aqui hoje, agregando um pouquinho, porque eu também quero falar no podcast, né? Que massa. Satisfação para você aqui também, Deise. Deixar claro que hoje ninguém vai pegar sua água, ninguém vai tomar sua água. Cada um vai ficar hidratado na sua casa com sua devida garrafa. E hoje a gente vai falar piadas de coisas sérias internas. Também, né? Só os verdadeiros entendem assim. Piadas internas carnavalescas. Sim, saudades de carnaval. Saudades carnaval, inclusive. Nossa. Se eu pudesse escolher assim, Deise, vai ter carnaval, vamos liberar um carnaval para você amanhã, mas você vai ter que dividir água com o João. Você quer? Eu ia até querer. Na atual conjuntura, né? Não, mas assim, você sabe que dividir água comigo significa que eu vou tomar água toda. Piadas carnavalescas internas à parte. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas impressões, nossos devaneios aqui sobre o filme Dois Estranhos. Se você não viu, já anota o nome, assiste, tem na Netflix. Eu recomendo. E aí, quem quer começar? Eu achei aquele filme extremamente angustiante. Também, angústia foi uma palavra que eu anotei aqui, porque ficou... Eu achei esse filme extremamente angustiante. Eu tava nos momentos que eu tinha decidido assim, eu não quero ver certos tipos de filme, porque eu tô de saco cheio de ver algumas coisas, sabe? Tipo assim, depois que eu assisti aquela série Olhos que Condenam, foda, depois que eu assisti né? aquela série, eu cheguei e falei assim, não quero ver mais algumas coisas, porque eu acho que eu cheguei no meu limite e tal. E aí tava vendo muitas coisinhas bobinhas e tal, aí uma coisa que eu tinha falado aqui no podcast, quando o Matheus esteve aqui, né, que foi o Blackish, aí nos bastidores eu e Deise a gente tava falando do Black AF e tal, e eu tava muito nessa linha, assim, de procurar coisas mais limpas. Aí apareceu esse curta lá, eu falei, não sei o que se trata, né, parece um romancezinho bobo, vou assistir esse negócio. Eu também comecei a assistir e nessa pegada. Eu também, Dois Estranhos, né? Pensei que seria sobre um casal. Pois é. Então, assim, é muito angustiante, assim, e é muito ruim, porque você fica com aquela sensação de impotência, né? Você nunca sabe qual que é o seu dia de sorte ou de azar, né? Então, eu assisti esse filme pensando muito sobre isso, assim, sabe? Eu não sei como que foi isso para vocês, não, mas para mim foi muito sobre isso, assim, porque eu me lembrei de situações não tão extremas quanto as do filme, mas, tipo assim, às vezes eu tava num lugar... Mas você correu perigo também, né, cara? Eu tive essa sensação. Sim. Não, eu lembro de uma situação que eu tava junto com o Samuel, a gente tava nas Olimpíadas, mano, tipo assim, sabe? Tipo assim, um lugar que eu esperava, o último lugar que eu esperava, e nós dois tomamos batida de 10 policiais, sabe? Tipo assim, uma situação super bizarra, de graça. A gente não tá fazendo nada, a gente tá parado, um olhando pra cara do outro. Chegaram 10 policiais e abordaram a gente, assim. Então eu fiquei pensando muito sobre essas coisas, assim, sobre essas... Quando vai ser... qual é o dia de sorte ou de azar, sabe? Sim. Eu também, João, eu não assisto esse tipo de conteúdo, não, sabe? Nem assisti Olhos que Condenam, nunca vi, não. Porque eu acho que são situações que a gente vive tanto no nosso dia a dia, né? E que
consumir esse tipo de conteúdo, pelo menos para mim, é algo assim que não acrescenta em nada, pelo contrário, machuca muito. Porque é tudo que a gente vive no dia a dia, nossa, é tortura, é matança, é tudo que há de mais violento na nossa vivência, tá ali. E eu vi na época de Olhos que Condenam, eu vi uma pessoa falar assim que eu não vou ver isso não, deixa para os brancos ver. Eles que fizeram, eles que assistam, eles que lidem com isso, né? Eu falei, realmente, não vou assistir. Então, eu procuro não assistir esse tipo de conteúdo, né? Não sabia do que se tratava o filme, achei que era um romancezinho também, né? E eu acho que a galera já fez o nome pensando em pegar a gente. Deve ser. Pegar a gente que tá nessa onda aí. Sim. E aí eu fiquei muito angustiada, muito angustiada. Eu já sofri repressão policial também, abuso, na verdade, né? Nem repressão, abuso, onde um policial ameaçou me bater dentro do Independência, lá no meio de um jogo, assim, só porque eu pedi ele licença. Cara. Ele pegou o cacetete e tal. E se não fosse umas amigas brancas minhas chegar, o cara tinha me descido o cacetete ali. E aí, assim... É bizarro, né? Quando você vê aquela situação acontecendo diversas vezes, em diversos formatos, né? Enquanto mulher, as minhas experiências com isso são menores, né? De abordagem policial, assim, mas já passei por algumas, mas eu acredito que a experiência seja muito diferente para vocês, homens, né? Não, eu sei de histórias de amigos que são bizarras, assim, né? De abuso, de violência, dos caras chegar a tomar porrada mesmo, né? Então, assim, é bem sobre isso mesmo, é bem sobre angústia, sobre ansiedade, né? Tipo assim, eu acho que em tempos de pandemia, né, onde a gente está cada vez mais recluso, a gente vê cada vez menos pessoas, né? Esse tipo de coisa mexe ainda mais com a cabeça da gente. Tipo assim, deixar muito claro que eu não tô falando isso porque eu achei que o filme é ruim, não. Em nenhum momento, tipo assim, não é falar que incrível. O filme é ótimo, né? Eu acho que tudo que tá ali no filme ali é muito, assim, é muito preciso, né? É cirúrgico. E a forma como é abordado, né? Eu achei sensacional, eu achei uma obra de arte aqui, velho. Não, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, né? A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. Né? Bonito, assim, é a forma como ele foi feito, né? Mas, assim, é um filme que eu vou muito nessa linha que Days vai também, assim, é um filme que não... Enquanto eu assistia, e eu sou, assim, o tipo de pessoa, eu vi uma vez na internet que o estilo de filme que eu gosto de ver se chama desgraçamento mental. Sou uma pessoa completamente sensível, né? Como já falamos aqui, choro por coisas que para muita gente é boba, mas eu me deixo afetar por muitas coisas e não paro de ver esse tipo de filme, assim, vocês falando que não gostam, né, mas eu parece que eu procuro, me atrai, assim, e realmente fui nessa onda, né, eu também, por outro lado, gosto muito de ver romancinho, neném, né, assim, bobinho, e quando eu vi, eu falei, nossa, e vi aquele Malcolm and Marie, não sei que tem o protagonista chama Malcolm, é um filme preto e branco, né? E aí pensei que fosse algo mais ou menos ali, nessa levada. E aí comecei a ver e falei, que merda! Foi me angustiando, e eu falando, essa merda vai acabar, como que isso vai acabar? E aí aquele momento em que os dois estão no carro, né? Aí aquilo vai me dando uma esperança, vai gerando uma ansiedade para chegar logo ao final do filme. Mas aí começa tudo de novo, e aí eu comecei a fazer uma analogia, ou, né, pirar em algumas coisas, e uma das analogias, né, que eu acho que o filme faz, e isso é minha leitura, né, que eu não cheguei a ler nada, nenhum comentário do diretor, roteirista, nem nada,
mas pensei que é uma analogia ao cotidiano dos jovens negros. E aí, vocês falando aí da beleza, da forma como o filme foi feito, é genial mesmo. E essa questão do looping, eu acho que, pelo menos me gerou, assim, uma série de sentimentos conflitantes, porque ao passo que tem essa questão, né, do cotidiano, que os jovens negros são mortos de várias maneiras, entra também na questão de não importa o que você faz, como você reage, que às vezes a gente preto, né, é ensinado a não reagir, nossas mães sempre falam, né, saiam com documento, se acontecer certo tipo de coisa, não reage, não faz isso, e aí o cara, né, o protagonista, enquanto ele reage de uma forma mais, não é nem desrespeitosa, né, uma reação natural de quem está sendo abordado injustamente, ele leva, mas aí quando ele tenta não reagir também, ficar de boa, ele leva também. Então, assim... É isso que machuca mais, né? Um caralho de um filme. Nossa. Eu vou contar para vocês o contexto de quando eu quase acompanhei de policial no Independência. Jogão do Galo, era Libertadores, aquela Libertadores que o Galo ganhou e tal. Mentira. Do título? Mentira. Aí... Eu fui no banheiro, desci, eu tava na arquibancada lá em cima, desci para ir no banheiro com minhas amigas, fui primeiro, meus amigos entraram, aí na hora que eu saí o pau tava quebrando no jogo, eu cheguei assim perto da grade, falei com o policial, você me dá uma licencinha? Aí ele virou para mim e falou, não. Aí o que eu fiz? Né, a Joyce falou aí que as mães da gente ensinam a gente a não reagir e tal. O que eu fiz? Falei com o policial assim. Mas você está aqui para trabalhar, não é para assistir jogo, não. Nossa! É aquele famoso pediu para levar. Se minhas amigas não tivessem chegado na hora, eu não tinha esse dente aqui. Minha voz ia estar diferente. Talvez você não estivesse aqui gravando esse podcast. Exatamente. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa de polícia. Ah, gente, divino demais. Eu acho que quando já se falou um negócio que eu tô até pensando, que me deu até um negócio de lembrar, assim, é a cena da carona, né? Eu acho que aquela cena ali, pra mim, é Nossa! Aquilo ali, porque assim, é o que palavras. você falou, né? Você pensa assim, não, existe uma possibilidade tipo assim, de resolver esse problema, né? Tipo assim, a sensação que antes de eu entender que ter esse entendimento que você teve também, né? Que, tipo assim, na verdade, o que eles estavam querendo passar ali é o cotidiano do jovem negro estadunidense, né? No dia a dia dele, assim, em diversos momentos onde eles se confrontam com algum policial, né? E antes de eu entender que ia ser isso, né? Na hora da carona, assim, eu pensei, não, que massa, né? Um filme onde o policial vai ser razoável, né? Que massa, que legal. Aquele momento de escuta, né? Que a gente está sempre pedindo para as pessoas escutem o que as pessoas pretas estão falando, né? Menor. Na hora que ele sai do carro, velho, puta que pariu. Sem spoiler, né? Mas a cena final... Não, é só que cachorro, velho, cachorro, nossa. O nome desse podcast vai ser Nossa. Não, é porque é isso, assim, eu sei que nessa hora, assim, eu fiquei tão, assim, esse negócio foi tão, assim, a gente fica sério, de novo? Extasiado, né? Que isso, você fica assim, em choque. Em choque. Eu fiquei assim, e pra mim foi muito, né, essa revolta, essa explosão de sentimentos, assim, e aí acaba de uma forma puta merda, sabe? A gente não tem um minuto de paz neste mundo e nunca vai ter. Exatamente. Quando o filme acabou, a minha sensação foi essa, assim, a conclusão que eu tirei foi essa. Nunca vai ter. Não, e tipo assim, nos Estados Unidos ainda teve um presidente negro, né? Tipo assim, que dentro, né? Não sei até que ponto isso também representou qualquer tipo de avanço, né? Porque depois dele veio o Trump, né? Mas assim,
é uma figura de representatividade, né? Tipo assim, é o chefe de Estado, né? Tipo assim, mas Maior representação de poder público, né? é a maior representação de poder público, né? E aí a gente acaba George Floyd, Breonna Taylor, né? Tem vários exemplos recentes aí, né? Durante a pandemia que, inclusive, geraram os protestos do ano passado, né? Sim. A gente está falando desse recorte estadunidense, mas a gente sabe que no Brasil não é diferente, né? Tipo assim, a gente está usando esse recorte porque o filme se passa nos Estados Unidos e aí, em vários momentos, eles fazem menção de alguma maneira, né? As mortes dessas cenas, figuras. né? Até as cenas são... Nossa. Quando vocês falaram, você pode falar Nossa. É porque eu boto nossa para eu não dar spoiler. Porque as cenas são... Não, é isso. É isso, né? É isso. Pra gente não dar spoiler, porque tipo assim, quem quiser assistir, né? Quem tiver na dispor de assistir, né? De tudo eu acho massa, né? Tá sempre fazendo essa reflexão. Mas eu fico pensando no que você falou, João, no início, nem lembro se foi nos bastidores ou se já estava gravando, na verdade, sobre essa questão de como isso mexe com a gente, né? Como a gente preto, assim, a gente, igual o Deise falou, de você se ver, ver situações, né? Rever situações em que você já passou, ou no meu caso, nunca fui abordado pela polícia. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz 2 anos. Não tem como não me sensibilizar com vocês, né, que eu conheço, e todos os pretos que eu não conheço, que eu sei que passam por isso. E eu fico pensando na necessidade que a gente tem, eu falo porque eu gosto de filme bobo também, né, de nos ver representados em filmes bobos, sabe? Eu já falei isso no episódio sobre cinema. Mas, assim, toco nessa tecla sempre quando eu tenho a oportunidade de falar de cinema com pessoas pretas, né? Porque já conversei com um cara branco que não entendeu essa necessidade que eu estava falando. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Mas a necessidade de nos ver em filmes, sei lá, sobre uma família, sabe? Que tem 357 milhões de filmes com famílias brancas, sobre vários tipos de família, e é comédia, drama, assim, né? Eu faço vários gêneros de filme. Igual e aí, quando vai ter gente preta, quando o filme é foda sobre gente preta, é sempre sobre a dor, sabe? Então, eu acho que, assim, cara, vamos fazer filmes em que a gente não esteja morrendo. Porque isso já é a nossa realidade todo dia, né? Sim. E aí, o cinema, né, por mais que não deva ser somente para entreter, mas tem momentos que você tá querendo um filme para se entreter. E aí, como você se entrete com um filme desses, gente? Então, mas eu acho que é igual alguns sociólogos e antropólogos abordam a questão do momento de olhar para a fogueira. Uau! Eles fazem uma analogia do momento em que o homem na época pré-histórica, ele passava o dia inteiro caçando, aquela adrenalina, né, correndo perigo e tal. E aí, quando ele voltava para a caverna, ele sentava em volta da fogueira, e aquele momento, para ele, era um momento em que ele praticamente entrava em transe ali, era tipo uma meditação mesmo, onde ele olhava para a fogueira e ele ficava muito tempo parado, olhando para a fogueira em silêncio. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier. É porque ele precisava esvaziar a mente dele, né, de todo aquele estresse, de toda aquela adrenalina durante o dia. E aí alguns sociólogos e antropólogos trazem essa analogia para o nosso fato de assistir televisão, né? Então, nosso consumo de televisão, ele era para ser, né, esse momento em que a gente senta, relaxa e assiste qualquer coisa, né? É como se fosse olhar para a fogueira mesmo.
E... Cada um tem o entretenimento que Deus permite, né? Exatamente. Inclusive, eu ando assistindo uma série. Ela é horrível, gente. É horrível. Qual? Uma série boba, nada a ver. Arrested Development. Eu já vi que existe lá, mas nunca tive coragem. Também. Me faltou coragem de ver também. Falta e aí coragem. Eu deito ali, é o meu momento em volta da fogueira, porque eu deito ali, eu acabo de trabalhar, ela é minha série de dormir. Eu acabo de trabalhar e aí eu sento ali em frente à minha fogueira e é idiota pra caramba, assim. De vez em quando me arranco umas risadas, inclusive. E é isso, e ela tá acabando, eu tô ficando chateada. Vamos arrumar uma outra fogueira para Deise, comer outra fogueira, né? Indicações de séries. Community eu já assisti. Pois é. Não, quem quiser, deixa aí pra mim indicação de séries bem bobinhas mesmo. Não, foi uma série que foi uma boa fogueira pra mim durante um bom tempo. Nossa! Durante um bom tempo eu tinha fogueira também. Não, mas voltando à questão do filme, né, que a gente estava falando, eu acho que o legal do filme é a gente pensar a questão da narrativa, né? A gente normalmente assiste filmes, né, e os filmes sempre a narrativa diferente da narrativa que a gente está acostumado, né? Uma coisa que a gente conversou em outro momento, né, que normalmente quem conta a história, né, entre aspas, é o vencedor, né? É o vencedor da história que conta sempre a história, né? E aí, quando a gente começa a assistir esses filmes, e são filmes onde realmente a gente se identifica, porque a gente está vendo histórias que a gente conta, né? Mas que muita gente não escuta. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que é por isso que tem um impacto muito forte no nosso cotidiano, no nosso rolê e tal. Em outro momento também, o Deise falou dessa questão política, né? Eu acho que é muito importante da gente falar sobre isso, né? É uma questão que a gente não pode ignorar, né? Porque, tipo assim, o processo, o trauma da escravidão e do término da escravidão e todas as coisas que vieram com isso, mito de democracia racial, né? Falando a nível de Brasil, né? Fazendo um paralelo do filme com a situação do Brasil, eu acho que é muito importante a gente pensar isso, né? Como que todos os processos que foram construídos, a gente falou isso também no episódio da democracia racial, né? Como que os processos de revolta, de confronto e tal, foram silenciados, né? Sim. E foram utilizados vários mecanismos para que esses processos não fossem tornados, vamos dizer assim, públicos, né? Tipo assim, para que mais pessoas, para que aquilo fosse uma coisa que ficasse restrita a um contexto histórico, regional, distrital, que seja. E o foda é que isso, né, como a Deise comentou, isso dificulta a nossa luta antirracista, né? Porque lá nos Estados Unidos o racismo não é negado, né? E aqui a gente tem esse negacionismo, o mito da democracia racial, como você disse, ele é o grande pilar, né, dessa falácia. E aí, para você entender que como o racismo opera, esse negacionismo, esse discurso todo de que somos todos iguais, ele só prejudica e atrasa o nosso rolê. Uhum. Sim, porque aqui a gente ainda tem que trabalhar por uma resistência que precisa criar consciência nas pessoas, porque nem todas as pessoas negras se reconhecem enquanto negras, né? O racismo, a estrutura política do racismo, ela é tão perversa que nega esse pertencimento a várias pessoas não se reconhecem enquanto negras, outras até se reconhecem, mas falam, não, eu nunca sofri racismo, né? Então você precisa ter todo um trabalho de consciência ali para depois falar, olha, sabe aquela vez que falaram assim do seu cabelo? Foi racismo.
né? Sabe, todo o seu esforço que você faz para ter um emprego legal, você trabalha pra caramba, estuda pra caramba, mas você nunca chega lá, isso é racismo também, né? Ou então, às vezes, você está numa empresa e você precisa trabalhar 5 vezes mais que as outras pessoas para ter muito menos condições de crescer dentro da empresa, né? Então, eu acho que tem, inclusive, enquanto o João estava falando aí, eu estava lembrando de um provérbio africano que fala que até que os leões inventem suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. E é exatamente isso aí que o João estava falando, né? Enquanto a gente não tiver a nossa narrativa, né? E eu acho que é algo que o João falou também, que é muito importante, porque a gente não quer só ter essa narrativa da dor, né, João? Sim. Ter a narrativa de outros temas também. Sim. Até pra gente não identificar, porque essas coisas, né, por exemplo, o que acontece nesse filme, Olhos que Condenam e outros vários filmes que a gente citou nos bastidores em outros momentos, são coisas que a gente já vê, que está no noticiário todos os dias, né, que a gente vive, né, então é uma coisa que a gente já tá só a narrativa que é outra, né? Porque exatamente. Exatamente. No que a gente vê no dia a dia, a narrativa é contada por pessoas brancas. Exatamente. Muda só a perspectiva, foi o que você falou, sabe? E é muito legal quando a gente também vê outros filmes, né? Tipo assim, a gente também fala nos bastidores sobre algumas séries, tipo Blacklight, né? Você tem um super-herói negro ligado à tecnologia, a conhecimento, liderança, sabe? Sendo professor, líder comunitário, né? Eu acho que isso é muito engrandecedor também, é outro tipo de referência. Tipo assim, uma coisa que meu irmão falou uma vez numa live dele que eu assisti, não é que ser jogador de futebol, por exemplo, não é legal, não é que ser rapper não é legal, não é que não ser pagodeiro não é legal, é ter outras referências além desses. Exato. Ter referências em todos os espaços, né? Sim. Exatamente. Que é o que a gente estava comentando sobre o filme Esquadrão Trovão, né, Daisy? Exatamente. Né? Em que a Otávia... Esse filme, uma delicinha, assim, uma história super boba, só que a Octavia Spencer, né, ela é uma cientista, uma mulher preta cientista, e mega que resolve virar renomada, super-heroína, né? E assim, super bobinho o negócio, o roteiro, assim, bem bobinho mesmo. Mas é isso, a gente precisa disso, né? Uma mulher preta, gorda, né? Mais velha, super-heroína, velho. Sabe? É isso. Mas é que tem a atriz histórias também. branca também, né? Mas o filme é contado sob a perspectiva da Otávia, né? E a diferença que isso faz para se pensar que a protagonista branca, né, a outra atriz branca, a personagem, né, como ela se portava na escola, né, e como a Otávia, o papel da Otávia se portava, e como isso a gente consegue, pelo menos para nós negros, né, que sabemos quanto é mais difícil, né, o acesso, demonstrar que você teve acesso, que você é competente, o quanto o valor que se dá, né, para essas oportunidades que a gente às vezes não vê ou que não chega para a gente, e como que as pessoas que não precisam reforçar, né, essa capacidade, o valor, a diferença, né, de como se dá valor a essas oportunidades. Sim. Seria uma perspectiva totalmente diferente se o filme, a narrativa fosse contada pela outra personagem. Vocês falaram disso, eu até lembrei também daquele Homem-Aranha que ganhou o prêmio de melhor animação do Aranhaverso, que o personagem principal é negro, que é o Miles Morales, né? Tipo assim, pensa quantas crianças negras não ficaram felizes vendo que um Homem-Aranha, um rapazinho mais ou menos da idade do Caio, de Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, salvando a cidade de Nova York, sabe? Eu acho que é muito doido. É muito doido. Mas eu acho que... disso.
Sim, mas eu acho que além disso também, a gente tem que pensar em outra coisa, que a gente até não tinha falado dos bastidores. Tipo assim, para quem tiver psicológico para ver isso mesmo, né? Para quem tiver saúde mental para assistir esse tipo de coisa, é pensar que, tipo assim, que é um filme de produção negra que é extraordinário, né? A gente abordou a temática do filme, mas a gente não falou, por exemplo, né? É um filme escrito, dirigido, produzido por pessoas negras, né? Assim como Jordan Peele fez Corra, que é um filme sensacional, fez agora o Us, que também é um filme muito louco, né? O Spike Lee, que a trajetória Por um momento dele... eu até achei que era dele, viu? Pois do Spike Lee? Não, do Jordan Peele. Ah, sim. Não, e aí, tipo assim, e aí o Spike Lee e tal, e eu acho que, tipo assim, eu acho que é bem legal também valorizar essa questão dos bastidores, né? Tipo assim, falar dessa questão dos bastidores, né? Que normalmente a gente fica muito focado na imagem dos atores que estão lá e tal, né? Mas os bastidores é bem legal pensar nisso também, né? Tipo assim, a gente está ocupando espaços que também nos eram negados até outro dia, né? Para a gente ter esse tipo de narrativa, a gente precisa ter uma produção preta também muito competente, né? Senão fica um filme meio vazio, meio estranho, tipo aquele Green Book. Aí fica estranho, né? Então eu acho que a gente tem sim que exaltar o trabalho desse pessoal, né? Para que a gente tenha cada vez mais produções, né, condizentes aí, que realmente retratem ali a nossa narrativa, a nossa existência, né, as nossas dores, os nossos medos, mas também a nossa realidade. Eu acho que agora a gente já pode encerrar, né? Sim, deixar o apelo aí a vocês que nos indiquem fogueiras brandas, né? Sim. De preferência, produções de pessoas negras, com pessoas negras, né? Vamos consumir aí esses materiais, essas produções. E foi um prazer recebê-la, Daisy. Muito obrigada, agradeço demais você, João. Muito obrigada. Aproveitar o momento também para falar sugerir a galera, né, que busquem seu trabalho, o Algoritmo da Mente. Quer falar brevemente pra gente? Depois a gente pode fazer um episódio também, como o João sugeriu, sobre empreendedor. Afroempreendedorismo. Afroempreendedorismo. Que deselegante. Né? Bom, sim, podemos. Vou ficar super feliz de participar com vocês de mais um episódio. Pessoal, vocês que empreendem, né, são profissionais liberais, são artistas, muitas vezes as pessoas não entendem suas profissões como empreendimento. Então, no Algoritmo da Mente, eu abordo o marketing digital sob a perspectiva da neurociência, da qual eu sou especialista, e acho muito interessante a gente trabalhar a nossa comunicação a partir do comportamento, da análise do comportamento do nosso público, né? Não só a comunicação, mas a oferta do seu produto, do seu serviço. Então, sigam lá o Algoritmo da Mente. Nós estamos aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Isso, importante dizer que o link tá aí, ó. Você vai ver aí na descrição do episódio aí. Show de bola, segue a Daisy e, como diria, Tebilu, e eu gosto de citar sempre a Tebilu, busquem conhecimento. É isso. Então, para encerrar o episódio, deixa eu encerrar dessa vez. Ok. Quero encerrar novamente, fazendo mais um pedido de desculpas. Público. Meu momento. Tá parecendo um sonho. Não, viu? Pensar, tipo assim, vamos só falar pra galera filme. Que a gente fez. É isso, a relação que eu fiz, que a gente fez o episódio, mas eu não estava gravando, e estamos nós aqui mais uma vez. Quando eu for desligar, eu vou falar, a gente não gravou, a gente vai ter que gravar mais uma vez, então vou te pedir Vamos desculpa ficar mais uma vez. Exatamente. Vamos falar do filme. Então eu estou aqui mais uma vez
para exaltar os humilhados. Eu quero pedir para Deise, desculpa por ter tomado seus 4 litros de água no carnaval. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Pebial. Você vai ficar legal. Tá desculpado. Eu sei que eu não me comportei de forma adequada e quero pedir formalmente aqui, publicamente, para que todo mundo saiba que realmente eu estou muito arrependido do meu comportamento. E tamo junto, vida que segue. Tamo junto, tamo junto. No próximo Pode deixar. carnaval a gente compartilha a água. Isso, água e no todos próximo os carnaval vai dar birikuti. tudo certo. Né? Vai sim, vai Isso. sim. Aí. Vamos torcer Tô para a demorando vacina pra falar. chegar e as coisas tentarem voltar, né, o mínimo normal de verdade. Nossa, vacina para todos e impeachment já. Isso aí, sempre, sempre. Galera, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Logo menos nós estamos de volta aí. É nóis. Obrigadão, galera. gente. Tchau, tchau. Eu sei que, mas eu não vou me entregar.